tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro da comunidade Ático Curitiba. Eu fico muito feliz que você possa estar com a gente. Meu nome é Felipe, agradeço a sua companhia e te convido para que nesse momento você separe o seu tempo, a sua cabeça, prepare seu coração para esse momento de culto, de reflexão, de louvores que a gente vai prestar ao nosso Deus, um momento que a gente vai ter oportunidade também de agradecer o que Deus tem feito pelas nossas vidas e ouvir também o que Deus tem para nós nesse momento. A gente está num período do ano de encerramento, de, resolver as coisas, as pendências, antes que de fato o ano profissional, contábil encerre. E também acaba sendo um período de muita reflexão, de construção de novos planos, de elaborar novos sonhos, porque de fato, a partir do momento em que dezembro encerra e o calendário vira para dia 1º de janeiro, parece que a gente tem uma folha em branco enorme e que a gente já tem a oportunidade de poder começar a preencher, não deixando tudo o que aconteceu para trás, mas concluindo mais uma etapa, mais um período, e um período que foi tão duro, tão difícil, angustiante por conta de todo o contexto que não só o Brasil, não só a nossa cidade de Curitiba vive, mas todo mundo, de pandemia, de perdas, sejam materiais ou emocionais. Mas como a gente conversou, é um período de esperança e de refletir sobre o que Deus tem para nós, de todo o significado do Natal, do nascimento de Jesus, que veio para, trazer esperança e para que a gente possa ter uma expectativa de uma vida melhor, de coisas novas a serem vividas. E é um pouco sobre isso que essa nossa primeira música vai falar. Eu te convido a refletir na mensagem dela e, mais uma vez reforçar o real significado desse período todo do Natal e da mensagem que essa música traz. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o Senhor.
Eu te convido nesse momento, se você estiver sozinho ou se você estiver acompanhado de alguém, que você possa guardar alguns minutos para a gente estar em oração, conversando diretamente com o nosso Pai. Senhor Deus, eu agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por todo o cuidado, todo o carinho, Senhor, que o Senhor tem, enfim, tratado as nossas vidas, o nosso caminho. E eu agradeço, Deus, porque o Senhor nada deixa faltar nas nossas vidas. O Senhor continua nos ensinando e nos surpreendendo, Deus. Obrigado porque a gente tem a certeza de que nada foge do Teu controle, Pai, e as nossas vidas estão nas Suas mãos. Eu peço, Deus, por esse momento de culto, Deus, que o Senhor abençoe a palavra que nós vamos receber, Deus, todo esse momento de reflexão, de aprendizado, Pai, que o Senhor esteja na casa de cada um que está acompanhando esse momento com a gente, Deus, que o Senhor toque os corações, que a gente esteja sujeito a ouvir o que o Senhor tem para nós e absorver a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Peço também que o Senhor conforte corações enlutados, Pai, nesse período tão difícil que a gente tem vivido, das famílias que perderam algum ente querido, Deus. Obrigado pelo consolo que só o Seu Espírito pode trazer e por entender, Deus, que o Senhor tem um propósito maior em tudo isso, Pai. Peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Obrigado porque todos os dias a gente tem a oportunidade de novamente nos colocar diante de Ti, Deus, para limpos como só o Senhor pode nos deixar, poder caminhar mais um dia, enfim, continuar trilhando a história que o Senhor planejou para todos nós, Pai. É isso que eu peço, que o Senhor continue conversando com a gente durante esse culto, Deus. Amém. Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje estamos de novo aqui para cantarmos uma música que chama Servir. Servir é quando a gente ajuda alguém. E você que está em casa pode servir, sabe como? Arrumando o seu quarto, guardando seus brinquedos, cuidando do seu irmão. De várias formas você pode servir. Então vamos cantar? Que
Vamos ler um trecho da palavra? Eu te convido a pegar a sua Bíblia ou o seu dispositivo, assim como eu, ou até se você não tiver, teremos aí a projeção para que você possa acompanhar. Nós vamos ler o texto que está em Hebreus 11, dos versículos 1 ao 3, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa semana infelizmente, a minha família chorou a perda de uma pessoa próxima e que ao mesmo tempo em que tem sido dias de dificuldade e de angústia, nós temos a oportunidade de refletir o exemplo justamente de fé que essa pessoa, minha avó, deixou para todos nós. E em conversas com os primos, nós sempre relembramos isso, de que, porque um dia minha avó lá atrás teve contato com toda a história do Evangelho, enfim, o cuidado de Deus para a vida dela, isso se desdobrou num exemplo lindo de servir ao reino, de ter fé em Deus, e que perdura na família até hoje. Então, essa passagem que fala justamente sobre bom testemunho, sobre fé, sobre esperança, é algo que, enfim, que possa também, assim como acontece comigo, que possa confortar o seu coração e que seja algo verdadeiro nas nossas vidas, que a gente possa, de fato, viver os nossos dias livre de ansiedade, por mais difícil que isso seja, mas com fé e olhos para o que Deus tem para fazer, com a certeza de que, como a gente orou, nada foge do controle dele. Eu te convido a acompanhar mais um episódio do Ático News, para que você saiba tudo o que tem acontecido com a nossa comunidade nos últimos dias, nos próximos dias. Enfim, fique aí, participe e acompanhe.
compartilhar com você uma promessa de Deus que tem falado muito ao meu coração. Se encontra em Isaías capítulo 40, verso 28. Diz assim: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não entregue os pontos. Iniciamos semana passada essa nova série de mensagens com esse tema e olhando para as Escrituras, mais específico olhando para o Evangelho de Lucas, nós conversamos na semana passada em não entregue os pontos, mas também falando na temática não deixe a sua esperança acabar. Nós conversamos sobre o personagem Pedro, um pescador, um homem simples, que mesmo diante de uma pesca frustrada, mesmo diante de uma situação inusitada, ele não entregou os pontos. Ele não deixou a sua esperança acabar. Mas mesmo diante de uma adversidade, aquele homem nos ensinou que nós precisamos depositar nossa esperança no Senhor. Esse foi o nosso desafio. Não entregar os pontos, não deixar a nossa esperança acabar. Mas dando continuidade então ao tema dessa série, não entregue os pontos, hoje nós vamos olhar para uma temática, não perca a fé pelo caminho. Nós vamos conversar sobre um personagem marginalizado na sua época. Um homem esquecido, que estava completamente abandonado da sociedade. Esse personagem é o cego de Jericó. E o interessante de nós pensarmos aqui, olhando nas Escrituras para esse personagem, nós vamos perceber que tanto Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, eles comentam sobre a história desse homem. Eles narram a história desse homem. Os três registram esse acontecimento, o que aconteceu na época em que o cego de Jericó clama ao Senhor. E mais do que normal, os três, eles têm opiniões diferentes, eles têm uma narrativa diferente, pois afinal de contas são pontos de vista diferentes, são olhares diferentes para cada situação. Mas o que nós vamos perceber aqui é que, além das diferenças que Mateus, Marcos e Lucas eles tiveram narrando essa história, nós vamos perceber que os três eles procuraram enaltecer a compaixão de Jesus por aquele homem. Os três procuraram enaltecer, engrandecer a compaixão que Jesus teve por aquele cego. Nos três relatos, nós vamos ver Jesus tendo compaixão por aquele cego que teve a sua vida transformada, por aquele homem que teve a sua vida restaurada. Aquele homem, como nós vamos observar, olhando para as Escrituras, ele tinha motivos de sobra
para abandonar, para entregar os pontos. Aquele homem tinha motivo de sobra para perder a fé no meio do caminho. Mas ele nos ensina que ele precisava perseverar, que nós precisamos perseverar. Ele nos ensina que, diante da fé que ele teve, não abandonando a sua fé, ele tem um encontro com o Senhor. Isso faz com que ele exercite a sua fé. Aquele homem, ele não mediu esforços para ter esse encontro com Jesus. E se nós fizermos uma leitura rápida desse texto, aparentemente para nós vai ser apenas só uma cura, ou mais uma cura que Jesus realizou. Algo como se fosse um estalar de dedos, Jesus transformando, agindo na vida daquele homem. Mas o que o Mestre, o que Jesus quer nos mostrar aqui, quando nós olhamos mais a fundo, quando nós meditamos, quando nós paramos, lemos com atenção esse texto, é que Jesus ele não queria apenas curar aquele homem. O que Jesus nos mostra aqui é que a intenção do Mestre era mostrar o poder da redenção através da fé. Redenção da vida daquele homem através da fé demonstrada. Esse cego, ele tinha uma fé que o levou a ver. A fé daquele homem o levou a ver o visível, mas também levou ele a ver o além. As coisas invisíveis, a fé daquele homem levou ele a ver as coisas terrenas, mas também levou ele a ver as questões eternas. Levou ele a ver as coisas do agora, do momento, mas também do futuro. Esse homem não teve apenas a sua visão recuperada. Esse cego, ele recebeu muito mais do que ele pediu. Essa é a história de um homem que clamou para ver, mas foi salvo. Essa é a história de um homem que, mesmo diante das objeções, não deixou a sua fé pelo caminho. É por isso que aquele homem não foi apenas curado, mas ele foi redimido. Ele não foi apenas curado, mas ele foi alcançado pelo poder sobrenatural de Jesus. Então, diante de tudo isso, eu convido você a nós entendermos, a nós aprendermos um pouco mais sobre a história desse homem, sobre a história desse cego. Uma história que nos mostra que mesmo diante das adversidades, nós precisamos perseverar. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos perder a nossa fé pelo caminho. Mas para que não venhamos perder a nossa fé pelo caminho, algumas situações são necessárias. E a primeira situação a qual nós precisamos nos firmar é na oração. O texto diz assim: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se tem uma palavra que nós podemos traduzir essa frase aqui, é clamar. Esse homem, ele clama ao Senhor. Mas afinal de contas, o que é clamar? Qual foi o clamor que esse homem fez? Esse clamor é resumido numa oração. Esse clamor é resumido numa oração direta, numa oração convicta de que o Senhor estava ouvindo o seu clamor, a sua voz. É uma oração de alguém que estava desesperado. É uma mistura de um embargo da voz com choro. É uma oração de alguém que está implorando por algo. E foi exatamente o que esse homem fez. Mesmo ele comprimido pela multidão, mesmo ele impossibilitado, ele clama ao Senhor. Mesmo ele comprimido por aquela multidão, ele implora ao Senhor para que ele fosse ouvido. Por quê? Porque aquele homem tem força. Aquele homem, ele tem fé, mesmo diante das adversidades. Ele não perde a sua fé pelo caminho. Um homem de uma cegueira, um homem pobre, vivendo uma necessidade enorme.
mas um homem que tinha a convicção, um homem que tinha a certeza que Jesus poderia mudar, que Jesus poderia transformar a sua vida. Um homem que sabia que Jesus poderia ouvir o seu grito, um homem que sabia que Jesus poderia ouvir o seu clamor. Ele não estaria mais gritando como ele estava fazendo antes e não sendo ouvido, mas ele sabia que o Senhor poderia ouvir o seu clamor. Um homem que estava cansado de pedir e não ser ouvido, mas ele sabia que o Senhor poderia ouvir o seu clamor, a sua súplica. E o que nós podemos ver aqui é que aquele homem, ele não tem tempo para procurar palavras bonitas para falar com Jesus, para compor a sua oração. Aquele homem, ele está apressado, ele precisava falar, ele precisava verbalizar o que ele estava sentindo para o Mestre. E aqui cabe a nós pensarmos que aquele homem, ele não estava não estava preocupado o que as pessoas iriam pensar diante do que ele estava falando, diante do seu clamor. E aqui nós precisamos fazer um parêntese. Quantos de nós, quem sabe, pensamos, nos preocupamos demais com isso? Nos preocupamos em usarmos, quem sabe, palavras bonitas, palavras bem elaboradas para falar com o Senhor, para falar em público. Porém, quando Jesus está falando em Mateus, quando Jesus está ensinando sobre a oração, ele nos lembra que nós não devemos orar para impressionar ninguém. Jesus nos mostra que a oração é o nosso contato com o Senhor e não com os homens. A nossa oração é um canal com o Senhor e não com os homens. E aquele cego mostra isso para nós. Não importa o que as pessoas pensem, desde que o Messias nos ouça. Não importa o que as pessoas pensem, falem, desde que o Messias nos ouça. E a conclusão dessa história é que a oração desse homem, uma oração que saiu do coração, ela foi ouvida. Porque foi uma oração direta, uma oração simples. Olha o que aquele homem fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem persevera. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que fica claro para nós aqui é que quando formos buscar a presença de Deus, quando você for orar, ore, fale de todo o seu coração. Quando viermos buscar a presença do Senhor, que possamos buscar com convicção, que possamos buscar com fé, que possamos orar com perseverança, que possamos orar com esperança, a esperança, aquela baseada nas promessas de Deus para as nossas vidas, baseada nas promessas do Senhor para com o seu povo. Parece que aquele homem, ele antes de ver, ele se recorda das palavras do profeta Isaías, escrita há muito tempo atrás, que diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Quando você for orar, que você possa orar com o coração. Quando formos buscar a presença do Senhor, que possamos orar com o coração, que possamos orar de acordo com a necessidade da nossa alma, porque o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, que não venhamos a nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Quando viemos buscar ao Senhor em oração, que possamos orar de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, que não possamos ficar de rodeios. Jesus pergunta àquele homem: o que quer que eu te faça? Nós vamos ver na sequência. Aquele homem responde: Senhor, eu quero ver. Ele não fica de rodeios. Mas também quando buscarmos ao Senhor em oração, que possamos orar com insistência. Ore de maneira perseverante, sem desistir. Ore sem entregar os pontos. Persevere.
que possamos buscar ao Senhor em oração, que não venhamos a entregar os pontos, que não venhamos a perder a nossa fé pelo caminho. Mas também para que possamos perseverar, nós também precisamos da provisão que vem do Senhor. O texto diz: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Olha a pergunta que Jesus faz para aquele homem: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Essa expressão grega que Jesus usa aqui, fazer, tem um sentido espetacular. É Jesus dizendo assim: eu estou aqui com a condição de fazer. Sou eu apenas que tenho a condição de conduzir, de construir a sua vida, de formar, de te modelar. Essa expressão fazer, ela vai além. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sou o autor de algo, eu sou o único que pode ser o autor de algo importante na sua vida. Essa expressão é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou aqui com o poder que nenhum homem tem para transformar a sua vida ou fazer algo por você. Eu estou aqui para completar o que te falta. Eu estou aqui para completar o que te falta. É isso que Jesus poderia fazer naquele momento. E foi exatamente isso que Jesus fez na vida daquele homem. Tudo através do quê? Tudo através da fé. Da fé que aquele homem teve. Mas também tudo através da provisão. Da provisão que vem do Senhor. Da provisão que vem de Deus. Eu sei que a palavra provisão aqui pode não ser a palavra da moda. Talvez se pensássemos na palavra da moda, essa palavra seria prosperidade. Porém, provisão, essa palavra provisão, ela é incomparavelmente maior do que a palavra prosperidade. Sem dúvidas, nós podemos observar aqui que houve prosperidade na vida daquele homem. Mas aqui prevalece a palavra provisão, ou a provisão de Jesus na vida daquele homem. A provisão que vem da soberania de Deus. Pois diante dessa provisão é que Jesus, então, ele para ouvir o que aquele homem necessitava. É diante dessa provisão que Jesus para socorrer aquele homem, para estender a mão àquele homem. É através da provisão de Jesus que ele salva a vida daquele homem. Mas também tem uma outra coisa que nós precisamos entender aqui, é que a provisão de Deus também inclui nós passarmos por momentos difíceis. Nem tudo vai ser as mil maravilhas. Nem tudo vai sair da forma que nós queremos. A provisão de Deus também inclui passarmos por momentos difíceis. Por momentos a qual nós não queríamos passar. Deus, na sua provisão, muitas vezes usa desses momentos para nos fortalecer, para nos forjar. Deus usa desses momentos para ensinar, para nos ensinar até em momentos de dificuldade. Mas o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos capacitando, está nos forjando, para que possamos segui-lo de uma maneira melhor, para que possamos segui-lo de uma maneira mais impactante. Veja só, o problema da cegueira daquele homem foi resolvido. Isso fica claro para nós. Mas, por certo, problemas ainda maiores viriam pelo fato dele se tornar um discípulo de Jesus. Por que eu falo isso? Porque a história bíblica mostra isso para nós. A história bíblica mostra pessoas sendo perseguidas, sendo mortas por seguir a Jesus. Hoje, aqui no nosso país, nós temos o privilégio de não sermos perseguidos a ponto de morte, a ponto de querer tirar a nossa vida, mas quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sua família, por ser cristão, por ser cristã, por ser um discípulo de Jesus, pessoas persigam você, pessoas zombem de você, zombem da sua fé.
mas nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos deixar a nossa fé pelo caminho. Não é por conta de questões que estão fazendo conosco, em que área for da nossa vida, que nós vamos entregar os pontos, que nós vamos deixar a nossa fé pelo caminho, que nós vamos desanimar. Então, diante das adversidades, não entregue os pontos. Diante das adversidades, não perca a fé pelo caminho. Mas creia na provisão de Deus, porque Ele fez, o Senhor faz e continuará a fazer milagres, maravilhas. Jesus curou aquele cego, Ele realizou inúmeros milagres. Diante das adversidades, creia na provisão de Deus. Jesus parou para atender aquele cego, Ele se portou com a vida daquele homem. Diante de situações complicadas, creia na provisão de Deus, entendendo que momentos difíceis fazem parte do preparo de Deus em nós, para que Ele possa operar através de nós. Mas em terceiro lugar, além da oração, além da provisão, nós precisamos ter prontidão. A oração depende de nós. O resultado da oração não. O resultado da oração depende do Senhor. A provisão depende totalmente do Senhor. Mas a prontidão depende de nós. A prontidão depende de cada um de nós. Recuperar a visão é sempre motivo de gratidão. Ainda mais quando nós estamos falando de um milagre. Eu uso óculos e é uma alegria cada consulta ao oftalmo e ele altera ali o grau do óculos. E quando esse óculos fica pronto, eu consigo enxergar um pouquinho mais do que estava enxergando. Porém, o meu caso é um pouquinho mais complicado. É uma questão hereditária de família. A minha mãe, minha irmã e eu, nós temos ceratocone. A córnea do olho, ela vai ficando cônica. Então, qualquer reflexo de luz é bem complicado da gente enxergar. Então, o mínimo que nós que temos essa doença é usar lente de contato. Eu até acostumei bem com a lente. Mesmo sendo uma lente rígida, parecendo que tinha areia no olho, eu acostumei bem. Mas chegou um estágio que o médico falou, só lente de contato não é o suficiente. Tá? Isso aconteceu para nós três. A minha irmã passou por um processo cirúrgico, a minha mãe passou por um processo cirúrgico e, obviamente, eu vou ter que passar, porque é algo que não tenho o que fazer. Óculos apenas ameniza, mas o que eu quero mostrar com essa ilustração é o quê? A alegria que eu saio com um óculos novo, de enxergar coisas que, quem sabe, eu não estava conseguindo enxergar. Ainda mais quando nós estamos falando de um milagre. Então, recuperar a visão é algo de extrema importância, mas seguir a Jesus é muito significativo. Seguir a Jesus é de extrema importância. Mas o que nós vemos em relatos bíblicos são pessoas que estavam seguindo Jesus apenas por seguir. São pessoas que estavam seguindo Jesus apenas por conta do que ele poderia fazer e não por conta de quem ele é. Pessoas que estavam seguindo a Jesus não pensando ou não tendo esse entendimento de ele ser o nosso Salvador e o nosso Senhor, mas apenas do que elas poderiam tirar de proveito daquilo. Muitos estavam à procura de Jesus apenas para resolver os seus problemas. Porém, só seguir a Jesus parece que não foi o suficiente para o cego de Jericó. Só seguir a Jesus parece não ter sido suficiente. E deixa eu explicar o porquê dessa frase. Porque eu mencionei no início que Mateus, Marcos e Lucas, eles registram essa história. Só que agora, quando aquele homem tem um encontro com o Senhor, Mateus e Marcos, eles dizem que aquele cego o seguia. Eles narram que aquele cego seguia
a Jesus. Porém, Lucas vai nos dizer que aquele homem, ele glorificava a Deus. Vamos ver mais uma vez o versículo que diz assim para nós: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas eu já fiz essa leitura antes. Eu já mencionei esse texto falando da provisão de Deus. Só que eu não citei o versículo número 43, que eu vou ler novamente. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Mas por que então eu não mencionei? Se é continuidade do texto. Eu não fiz menção a esse versículo porque no meu entendimento, nós, como discípulos, como seguidores do Senhor, prontidão precisa ser o diferencial das nossas vidas. Prontidão precisa ser o diferencial. Depois da provisão, precisa vir a prontidão. Depois do milagre, precisa vir a prostração. Depois do milagre, precisa ver o se render ao senhorio de Cristo. Depois do agir de Deus, precisa ver o nosso testemunho. É algo natural, precisa ser algo natural, porque nós recebemos do Senhor. É algo que nos foi dado de graça. Então, essa expressão glorificar a Deus, ela é de grande importância, pois significa que ali existe um homem redimido. Essa expressão glorificar a Deus é de extrema importância porque significa que ali existe um homem transformado, ali existe um homem regenerado, ali existe um novo homem. Ver, seguir e glorificar. É um estado de maior comprometimento que aquele homem teve quando ele fez aquela oração. Perceba comigo, na oração, aquele homem ele estava comprometido com a sua causa, com a sua preocupação, com a sua necessidade. Na oração. Agora, na glorificação, ele está comprometido com Deus. Agora, na glorificação, ele está comprometido com o Mestre, com o Senhor da causa. Então, aqui nós temos um homem dizendo acerca do valor. Aqui nós temos um homem dizendo acerca da glória, da majestade de Deus. Aqui nós temos um homem que não entregou os pontos, mas a ele assumiu ser um discípulo de Jesus. Aqui nós temos um homem que não desistiu de andar com o Mestre. Um homem que não entregou os pontos. Um homem que não perdeu a sua fé pelo caminho. Prontidão. Prontidão. Esse cego, ele não foi só apenas curado. Esse cego se torna um seguidor de Jesus. Se torna um discípulo de Jesus. Esse cego, esse homem, ele recebe mais, muito mais, infinitamente mais do que ele pediu. Aquele homem, ele viu mais, muito mais do que ele esperava ver. Por isso, não entregue os pontos. Por isso, não perca a fé pelo caminho. Você tem dúvidas que Jesus continua abrindo os olhos dos homens? Você tem dúvida que Jesus continua a atrair o coração dos homens para si? Você tem dúvidas que Jesus continua a conduzir os pés dos homens para si? Eu quero concluir fazendo uma reflexão das nossas vidas. Uma reflexão essa baseada no Salmo escrito há muitos e muitos anos atrás, quando o homem disse assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Eu quero
encerrar fazendo uma reflexão de um profeta de Deus que disse assim: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Eu quero encerrar, pensar aqui para as nossas vidas, uma reflexão pensando em alguém que literalmente caiu do cavalo. Um homem que passou de perseguidor do povo cristão a perseguido. Um homem que foi cegado pelo Senhor. Um homem que perdeu a sua visão também, mas que o Senhor agiu também na sua vida. Eu quero falar um pouco da história de Paulo aqui. O que aconteceu do encontro dele com o Senhor. O texto bíblico diz que depois que Jesus falou com ele, algo extraordinário aconteceu. Atos capítulo 26, 16 em diante, diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Quando Paulo teve os olhos abertos, ele imediatamente recebeu uma ordem de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, a sua visão foi recuperada. Você estava cego. Agora vai e abre os olhos daquelas pessoas que estão cegas para as coisas celestiais. Vai e faz a mesma coisa que eu fiz com você. Vai abrir os olhos dos outros cegos. E aqui eu faço uma última pergunta. Será que nós estamos do lado daquelas pessoas que já estão enxergando? Daquelas pessoas que enxergam? Ou será que nós estamos do lado daquelas pessoas que ainda estão cegas para a redenção do Senhor nas suas vidas? Eu penso que se a nossa resposta for que nós estamos pendendo para o lado daquelas pessoas que já enxergam, nós precisamos da mesma prontidão que esse cego teve. Nós precisamos de uma prontidão de não entregar os pontos. Nós precisamos ter a prontidão de não perder a nossa fé pelo caminho. O nosso desafio hoje é: se você já enxerga, se você já experimentou da provisão, se você já tem os olhos da fé, não siga Jesus de longe, mas siga o Senhor de perto. Todos os dias, ore, creia na providência, esteja pronto para ouvi-lo, esteja pronto para segui-lo. Creia na providência, não entregue os pontos, não deixe a fé pelo caminho, não deixe a sua fé pelo caminho, pois quando nos rendemos a uma experiência real com o Senhor, quando nos rendemos a uma experiência real com Jesus, entregar os pontos não faz parte da nossa vida. Quando caminhamos com Cristo, entregar os pontos nunca será uma opção. Quando eu partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação.
anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, num solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocarmos em prática o que ouvimos aqui. Quantas e quantas situações que nós enfrentamos que a primeira coisa que nós abandonamos é a fé no Senhor. Quantas e quantas situações nós enfrentamos no nosso dia a dia que nós, quem sabe, esquecemos do Senhor, esquecemos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esquecemos por quê? Porque nós não estamos buscando o Senhor em oração, nós não estamos clamando ao Senhor. Que nós possamos buscar, que nós possamos perseverar nesse clamor, nessa súplica da ação do Senhor sobre nós, para que assim venha a provisão do Senhor nas nossas vidas. A provisão que só pode vir da parte do Senhor, ó Deus. Uma provisão, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela física, emocional. E diante dessa provisão, que possamos ter prontidão em nosso coração. Prontidão de anunciarmos o Senhor, de verbalizarmos o que o Senhor tem feito em nós, para que também possamos ser agentes do Senhor e assim, através de nós, a palavra do Senhor ser propagada. Ó Deus, continua a nos orientar, continua a nos conduzir. É isso que nós te pedimos, rogando, ó Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, rogando em nome santo de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Você é o nosso convidado a participar do próximo domingo, dia 20, da nossa programação especial de Natal. Emanuel, Jesus presente. 18 horas no nosso canal da Arte Curitiba. Assista, convide seus amigos, seus familiares para celebrarmos juntos ao Senhor.